Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai resolver uma questão da FUVEST que envolve calorimetria. É uma das questões mais difíceis desse assunto, mas ela é muito importante se você tiver com dificuldade ou se você quiser aprender mais sobre como resolver uma questão de calorimetria com um nível um pouquinho mais acima, fica no vídeo aí, tá? Então, bora lá! Bom, a questão ela começa assim. Em uma garrafa térmica são colocados 200 gramas de água, a temperatura de 30 graus Celsius, e uma pedra de gelo de 50 gramas a temperatura de menos 10 graus Celsius. Após o equilíbrio térmico, e aí ele quer que você descubra o que acontece depois do equilíbrio térmico. Se você descobrir o que acontece depois do equilíbrio térmico, aí fica sucesso. Então, para conseguir fazer esse tipo de exercício, você precisa de 3 passos, que no caso são: o primeiro passo, você vai ter que realizar a hipótese sobre o que vai acontecer. O segundo passo vai ser analisar essas hipóteses. E o terceiro passo vai ser armar a somatória do que vai acontecer e resolver a questão que você está tendo aqui. Então a gente vai começar pelo primeiro passo. O que ele nos diz? É para realizar as hipóteses sobre o que pode acontecer. E o que pode acontecer nesse caso que a gente tem aqui? Você vai ter com a água e com gelo. No caso, com a água, a gente tem que ela pode esfriar até 0 graus Celsius e ela pode congelar inteira. Além disso, ela ainda poderia esfriar mais, mas vocês vão ver o porquê que eu não coloquei essa opção, tá? É com relação à experiência de olhar e falar, olha, tem bastante energia envolvida, tá? Então, o fato dela esfriar até 0 graus Celsius eu considerei como Q1 e o fato dela congelar como Q2. Aqui o Q1, como você tem mudança de temperatura, você vai usar a fórmula Q-macete, ou seja, o calor que ela vai perder é igual à massa de água que a gente tem aqui de 200, o calor específico da água, que nesse exercício ele não te deu, mas que provavelmente você precisaria saber, ou estaria no note a dot da FUVEST, que é 1, e a variação de temperatura, que seria de 30 graus Celsius até 0 graus Celsius, que é o fato dela esfriar até 0 graus Celsius. Então, a gente tem que essa massa é de 200, a calor específico é de 1 e a variação de temperatura é menos 30. Por que menos 30? Porque você tem a temperatura inicial, que vai ser 30, e a temperatura final, que vai ser 0. Toda vez que você tem um delta, o delta é sempre uma diferença entre as coisas. No caso, a diferença entre elas vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. E 0 menos 30 dá menos 30. Então aqui seria menos 30. Só que para não ficar um parênteses aqui no meio, eu só coloquei esse menos aqui na frente. E aí, fazendo essa conta, a gente tem que o calor que a água precisa perder até chegar 0 graus Celsius é de menos 6.000 calorias. E isso é uma quantidade grande, tá, de calorias. Agora a gente vai fazer o quanto ela precisaria para congelar completamente. No caso, a gente tem o Q2. Como você tem uma mudança de estado físico, você vai usar o calor latente, o que mole. E aí, usando esse calor latente, você consegue fazer. Como você está congelando, você está perdendo calor. Então, você vai usar o calor latente de congelamento da água, que no caso é 80 menos 80, porque ela está perdendo calor, ela está cedendo calor para algo. Por isso que é esse menos. Toda vez que você tiver um calor negativo, você está falando a respeito de perda de calor. E aí você fazendo essa conta, você vai chegar aqui. O calor que a água precisa perder para chegar, para congelar completamente 200 gramas de água, é de 16.000 calorias. E aí aqui você já fala, caraca, isso é coisa pra caramba, hein? Então a gente vai pular a parte do esfriar até menos 10, porque você também não saberia o quanto ela vai esfriar. Então aqui é um bom ponto para se parar nessa hipótese. A segunda parte da hipótese é com o gelo. O que pode acontecer com o gelo? Ele pode esquentar até 0 graus Celsius e ele pode derreter completamente, que a gente vai chamar de Q3 e Q4.
No caso, o Q3 é ele esquentar. Se ele está esquentando, ele está mudando sua temperatura. Se ele está mudando sua temperatura, ele está MC delta θ. Você vai ter que usar o Q macete, o calor sensível. E aí, você vai ter que usar isso de acordo com o enunciado. A massa de gelo é de 50 gramas, que está aqui. O calor específico do gelo é de 0,5. E a variação de temperatura é 10, porque ele estava a menos 10 e ele foi para 0. Então, a final, que é 0, menos 10. Então, eu tenho que menos com menos dá mais. Por isso que eu tenho que é mais 10. Existe o modo matemático de se pensar isso e o modo físico, que no caso você tem como menos com menos dá mais, então é positivo e acabou. O outro modo de você pensar é que o gelo está esquentando, então se ele está esquentando, ele está recebendo calor. Então o calor que ele está recebendo tem que ser positivo. E aí fazendo essa continha aqui, a gente vai chegar em 250 calorias. E aí você já consegue ver a diferença entre o gelo esquentar e a água esfriar. Isso está intimamente relacionado com a quantidade de calor que você precisa para mudar 1 grau de temperatura de 1 grama daquela substância, que é o calor sensível. Tá? O calor sensível da água é 2 vezes maior que o calor sensível do gelo. Aí aqui a gente vai descobrir o quanto ele precisa de energia para derreter. E aí, usando o QMOL, porque você está mudando o estado físico da matéria, então você tem que usar essa substância, e aí você vai chegar num calor específico de 4, o calor que ele vai precisar ganhar é de 4.000 calorias. No caso aqui, esse 80 é o calor latente de fusão do gelo, ele é positivo, então esse calor latente aqui de congelamento da água e o calor latente de fusão do gelo, eles são em módulo iguais. Mas se você estiver mudando para um estado na matéria em que você tem menor movimento das partículas, ou seja, que é o estado de sólido, ou seja, você está solidificando a substância, você vai ter um calor latente de congelamento ou de solidificação negativo. Se você estiver liquefazendo ou fundindo o material, você está aquecendo aquele material, ou seja, você está dando energia para aquele material, mas ele não está aumentando sua temperatura, mas você está mudando o estado físico dele com a energia que você está dando para ele. Então, o calor que ele vai receber é positivo, já que é calor que ele vai receber, né? Aí a gente chegou que o Q4 é 4.000 calorias. A gente fez as nossas hipóteses. Agora a gente vai ter que analisar essas hipóteses. E aí, como que a gente analisa? Só para a água esfriar até 0 graus Celsius, ela precisa de 6.000 calorias. Ela precisa perder 6.000 calorias. E se ela perde, alguém tem que receber essas 6.000 calorias. Então, o gelo, para ele esquentar, ele precisa de 250 calorias. 250 calorias é muito menor do que 6.000 calorias. Então a água ela consegue fornecer essa energia para o gelo esquentar até 0 graus Celsius, beleza? Agora, quando a gente tem o calor de fusão do gelo, ele precisa de 4.000 calorias para fundir, ou seja, derreter completamente. Essas 4.000 calorias ainda são poucas se você comparar com a quantidade de calorias que a água precisa perder para esfriar. Então, as 6.000 que a água precisaria para chegar até 0 graus Celsius, perder, ela consegue fornecer esse calor para o gelo esquentar e derreter, e mesmo assim ela ainda não vai chegar a 0 graus Celsius, porque você não bateu as 6.000 calorias que ela precisa dar. Ela só vai dar para o gelo 254.000 calorias até ele derreter completamente. E aí, se a gente entender o que isso significa, a gente vai para o passo 3. Antes de ir para o passo 3, você precisa entender o que significa cada uma dessas coisas. Tá? Você precisa entender que a água tem uma quantidade específica de calorias para fornecer e que o gelo ele vai receber essas calorias. E aí você, com a quantidade de calorias que a água tem para fornecer, você vai analisar. Ela tem a capacidade de esquentar o gelo? Bom, menos 6.000, ela consegue estar dentro desses 250 calorias para esquentar. Se ela ainda tem a capacidade de derreter todo o gelo, bom, o gelo precisa de
4.000 calorias. E aí, com isso, você consegue fornecer ainda essas 4.000 calorias para o gelo derreter. E ainda sobra 1.750 calorias para ele, para a água lá. Então essas 1.700 calorias ainda podem ser distribuídas para o gelo, tá? E aí como que a gente vai fazer isso? Aí a gente vai para o passo 3. E no caso, o passo 3 é você armar a somatória, que é o quê? Num sistema isolado, toda vez que você tiver um sistema isolado, você vai ter que a somatória das energias térmicas desse sistema vai ser igual a zero. E é isso que você vai aplicar, tá? E essa definição aqui que a gente tem é a interpretação do que a gente conseguiu do segundo passo, que no caso vai ser a água vai esfriar até uma certa temperatura, o gelo vai esquentar até 0 graus Celsius, vai derreter completamente e ainda vai esquentar até certa temperatura da água. E aí, sabendo essa análise que a gente fez, a gente consegue resolver a questão. E aí a gente tem que a somatória dos calores é zero. E aí aqui a gente tem as somatórias dos calores em questão, que são, aqui é a água esfriando até uma certa temperatura que a gente não sabe, que a gente vai descobrir, inclusive esta temperatura está aqui nas questões, é uma dessas temperaturas aqui, e aí a gente sabe, aqui a gente consegue já descartar algumas alternativas, que no caso, o gelo não derreteu. Sim, ele derreteu, porque a gente já fez essa análise. Nem todo o gelo derreteu. Mentira, a gente já fez essa análise. Todo o gelo derreteu. Todo o gelo derreteu, todo o gelo derreteu, todo o gelo derreteu. Então agora o que a gente precisa saber é qual é a temperatura de equilíbrio. E aí com isso a gente faz essa conta aqui, tá? Esse Q1 é a água esfriando até certa temperatura. Esse Q3 é o gelo esquentando até 0 graus Celsius. Então aqui a gente tem o Q3. Ele derreter completamente é o que a gente vai chamar de Q4, que é esse daqui. E ainda vai esquentar até certa temperatura, que a gente vai chamar de Q5. E aí é só aplicar o Q-macete e o Q-mole. E aí é que a gente tem a aplicação do Q-macete e o Q-mole. Quando tem mudança de estado físico, a gente vai usar o Q-mole. E quando tem só mudança de temperatura, a gente vai usar o Q-macete. E aí é só jogar aqui nas fórmulas, tá? Os valores que a gente tem. No caso aqui, essa conta aqui a gente quase fez quando a gente fez a hipótese, tá? A diferença entre essa daqui e a do primeiro caso das hipóteses é que esse θ aqui, ele não vai ser zero. Ele vai ser a temperatura que a gente tem que achar. E aí a gente tem ele aqui e ele aqui. Por quê? Essa conta a gente já fez, que é o gelo esquentando até 0 graus Celsius. E essa conta aqui a gente também já fez, que é o gelo derretendo completamente. Então, basta a gente descobrir qual que é o θ, fazendo essas continhas aqui. Dessa passagem para essa passagem, o que eu fiz foi fazer a distributiva aqui e fazer a distributiva aqui também, tá? Então, eu fiz a distributiva, que é o chuveirinho, que vai ser 200 θ menos 6.000. Aí aqui também eu fiz a distributiva, só que 50 vezes 0 dá 0. Por isso que eu não coloquei aqui. Agora aqui, o que eu fiz dessa passagem aqui de cima para essa daqui foi essa conta aqui, que vai dar 250, que a gente já fez antes, e essa outra conta aqui, que vai dar 4.000, que a gente também já fez antes. Aí, essa passagem daqui para cá, eu só juntei os números que estão com θ, por exemplo, 200 θ com 50 θ, que vai dar 250 θ, e eu somei essa conta aqui de mais, tá? Para ficar mais fácil na hora de fazer a subtração. No caso aqui, eu só subtraí essa conta daqui para essa. Vini, como que você faz uma subtração? Eu pego o maior número, porque o algoritmo da subtração ele só serve quando você tem o maior número em cima e o menor número embaixo. Então eu simplesmente ignoro esses sinais aqui e faço como se fosse 6.000 menos 4.250. Aí vai ficar 0 com 0. Aqui eu vou subtrair, então vai ficar 10 menos 5, que vai dar 5. Aqui eu vou ter 9, porque aqui era 10 e eu emprestei 1 para o lado, então 9 menos 2.
7. E aqui de 6 virou 5. 5 menos 4, 1. Então 1750. Por isso que tem esse 1750 aqui. Só que aqui está negativo, né? Por que está negativo? Porque eu sei que na verdade é o inverso. E como eu sei que é o inverso, eu só troco o sinal daqui, que ficou positivo, eu ponho ele negativo, tá? Esse é o jeito que eu faço as contas de menos. Quando eu tenho um número... o número negativo é maior que o número positivo. Assim que eu faço. Aí agora é só passar o menos 1750 para o outro lado da equação. Como ele é negativo desse lado, ele vai ficar positivo do outro lado. E aí eu faço a divisãozinha que vai dar. Aqui vai ser 7 graus Celsius, tá? E não 70. Isso tá errado aqui, é 7 graus Celsius e não 70. E aí, como que eu faço essa conta aqui, Vini? Só para quem já conseguiu, beleza, pô, mas a gente vai fazer essa conta de divisão para quem tiver dificuldade em fazer essas divisões. Mas se a gente descobriu que a temperatura de equilíbrio vai ser 7 graus Celsius, aí a gente já chega na alternativa A, que todo o gelo derreteu e a temperatura de equilíbrio é 7 graus Celsius. E aí acabou, resolveu, bola para frente. E a outra questão. Aqui vai ser 250 θ dividido, 1750 dividido por 250 θ. Então eu vou ter 1750 dividido por 250. E aí como eu faço essa conta? Como eu tenho zeros dos dois lados aqui, ó, no finalzinho, eu corto esse zero com esse zero. E aí facilita a conta, não precisa ser tão específico, não precisa fazer esse zero a mais. Então eu tenho que 1 é menor que 25, então não dá para pegar. 17 é menor que 25, então também não dá para pegar. E aí eu tenho que pegar o 175. 175, ele é maior que 25. E aí que número vezes 25 vai dar 175? Aí você tem que fazer 1 vezes 25 dá 25, 2 vezes 25 dá 50, 3 vezes 25 dá 75, 4 vezes 25 dá 100, 5 vezes 25 dá 125, 6 vezes 25 dá 150, 7 vezes 25 dá 175. Então eu pego, multiplico por 7 aqui, e aí vai dar 175 menos 0. E aí, isso como zero, significa que essa conta é exata, e eu cheguei em 7 graus Celsius desta forma. Beleza? Então, esta foi a questão, uma das questões mais difíceis de calorimetria que a gente vai ter, porque é uma questão que envolve hipóteses, que isso é uma proatividade que você vai ter na hora de resolver os exercícios, tá? É importantíssimo, principalmente quando vocês forem resolver essas questões mais complexas, em que o enunciado não te dá o equilíbrio, a ponte de equilíbrio térmico, e que nesse intervalo podem haver mudanças de estados físicos na matéria, você vai ter que fazer desse jeito. Beleza? Então, essa foi a questão de hoje. Se você gostou e eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. E lembre-se, se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente se vê na próxima. Eu acho. Um beijo, um queijo. Tchau!